Olá, jovens, tudo bem? Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre o tecido conjuntivo, que é um tecido que é super amigo do tecido epitelial, que fica logo abaixo dele. Características é que as células aqui elas são separadas por muita matéria extracelular, muito colágeno. Lembrando que o epitelial, as células são justapostas, ou seja, muito unidas e não tem muito material entre elas. Esse tecido aqui tem menos densidade de células, mas em compensação tem uma variedade muito maior de tipos celulares. E uma característica que o difere do tecido epitelial, além desse excesso de material extracelular, é que aqui nós temos vasos sanguíneos. O tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Nós temos vasos linfáticos e terminações nervosas aqui também. Quais são as funções de tecido conjuntivo? Sustentar, conectar outros tecidos, preencher espaços, transporte, nutrição, até porque o vaso sanguíneo fica lá. Tem células de defesa do organismo, coagulação sanguínea, reparação tecidual. Então, quando você se corta e reconstitui uma nova pele, uma nova epiderme, derme, quem está fazendo isso em parte são as células que estão no tecido conjuntivo. É importante porque tem vasos sanguíneos que servem para transporte de gases, nutrientes e também hormônios. Quando eu digo que ele é super amigo do tecido epitelial, é porque ele literalmente fica grudado no tecido epitelial. Essa parte rosada mais forte é superior, que é separada do tecido conjuntivo, que é essa parte rosa mais clara, que tem os espaços em branco. E elas são separadas por uma membrana chamada de membrana basal. Quais são as células que eu encontro no tecido conjuntivo? Eu tenho células de defesa, como os leucócitos, que são as células vermelhas brancas do sangue. Eu tenho macrófagos, mastócitos relacionados com a inflamação, macrófagos com a defesa corporal. Além disso, eu também posso ter células adiposas, então a nossa aula, daqui a 2 aulas, nós vamos falar só sobre células de tecido adiposo. Além disso, nós temos células ósseas, como os osteoblastos e osteoclastos, que é o assunto de nossa próxima aula. E outras células que eu posso encontrar no tecido conjuntivo diz respeito às células sanguíneas. Aqui nós temos a principal célula que produz colágeno no tecido epitelial. Essa célula é chamada de fibroblasto. Como dá para ver, ela é um pouco alongada. O núcleo, consequentemente, ele vai ser também alongado. E não esqueçam que a principal característica dos fibroblastos é a produção de colágeno. Os fibroblastos nem sempre ficam desse jeitinho novinho. Eles envelhecem também. E quando eles envelhecem, eles são chamados de fibrócitos. Colágeno, pessoal, para quem não sabe, é uma proteína. E todas as proteínas são produzidas onde? Elas são estimuladas a serem produzidas a partir do DNA e são produzidas efetivamente com o auxílio dos ribossomos, que ficam soltos ou no retículo endoplasmático rugoso, e ainda precisam também do auxílio do complexo de Golgi. Se não lembram disso, hora de revisar, tá? Então, os fibroblastos que produzem colágeno têm muito bem desenvolvido o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. Então, como eu citei, processos de cicatrização, nós temos os fibroblastos em proliferação. O mesmo processo ocorre no processo digestivo de dente. Com relação à histologia desse tecido, histologia é estudo de tecidos, eu digo com relação à constituição desse tecido, nós temos fibras que podem ser fibras do tipo colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares. De cara, a principal diferença é que as reticulares elas são mais rígidas, tem colágeno tipo 3, as colágenas têm colágeno tipo 1
E as elásticas, elas vão ter fibras elásticas. Então, olha só como é que fica uma lâmina de tecido conjuntivo. Vejam só como eles ficam bem separados. E aí, nessa lâmina, nós temos fibras colágenas. Essas laranjinhas aqui, ó. Esses pontinhos mais escuros, em geral, indicam núcleos de células, indicam fibroblastos. Por exemplo, isso aqui. Então, uma pesquisa para vocês na próxima aula. Até a próxima aula, vocês têm que colocar qual a diferença entre os tipos de colágeno 1, 2, 3 e 4, tá? Então, essa é a atividade da próxima aula que vocês já podem fazer hoje após a nossa aula. Então, aqui uma lâmina mostrando o nosso tecido conjuntivo com fibras elásticas. Nós encontramos primariamente no pulmão. A elasticidade é boa para o pulmão, que faz o movimento de inflar. Reticulares, essa aqui já mostrando outras regiões que as reticulares são encontradas, baço. E por fim, nós temos aqui uma imagem mostrando todos os tipos, ó, a elástica, a reticular, que tende a ser mais fibrosa. Fibras colágenas aqui no canto. Nós temos, só voltar aqui, nós temos uma outra classificação, aqui os 3 tipos, tá? Nós temos uma classificação muito importante de ser citada, diz respeito ao tipo de tecido conjuntivo. Por exemplo, o tecido conjuntivo, nós vimos que ele pode ter fibra elástica, reticular e colágeno. Para alinhar melhor o tipo de tecido que você visualiza em uma lâmina ou em que parte do corpo você encontra, nós fazemos o seguinte: os histologistas colocam tecido conjuntivo como sendo tecido conjuntivo frouxo, que tem menos colágeno, ou tecido conjuntivo denso, que tem mais colágeno. Então, o frouxo, qual a função dele? Preencher espaços e unir espaços. Fica entre a pele e os órgãos e serve de apoio ao epitelial. Então, vejam só, o frouxo, como ele é bem cheio de espaços em branco, isso aí tudo é fibra colágeno. E aqui embaixo nós temos um tecido mais denso. Isso deve-se ao fato de ter menos fibra de colágeno, tá? Ou seja, ele vai ter mais células. O denso, então a primeira classificação é essa, ele é frouxo ou denso. O denso pode se subdividir em tecido conjuntivo denso modelado, que é o encontrado nos tendões, e tecido conjuntivo não modelado, que é totalmente desorganizado, as fibras são entrecruzadas. Então, por exemplo, ó, à esquerda eu tenho o denso modelado, organização, e à direita um denso não modelado. As fibras elásticas, colágenas, enfim, ficam todas desorganizadas. À esquerda nós temos um denso modelado e à direita um denso não modelado, ó, ficam com formatos de ondinhas. Aqui mostrando mais algumas lâminas sobre os tendões, que são denso modelados. Todos esses aqui são núcleos de fibroblastos, ou seja, células que produzem colágeno. Aqui mostrando o tecido conjuntivo denso não modelado, ó, totalmente desorganizado. E é isso. Então, sumarizando, nós podemos colocar da seguinte forma: tecido conjuntivo. Ele tem vasos sanguíneos, é rico em material extracelular,
E esse material extracelular é chamado de colágeno. Tem vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Tecido conjuntivo ele pode ser denso ou frouxo. Nós temos o denso como modelado ou não modelado. E quais são os tipos de fibras de tecido conjuntivo que podemos encontrar em lâminas? Nós podemos encontrar fibras colágenas, fibras elásticas, como a dos pulmões, e fibras reticulares. No mais, até a próxima!